Eu poderia começar qualquer vídeo aqui do canal dessa forma. Eu sou a louca do chá. Porém, temos aqui um motivo muito especial. Não sou apenas louca, sou a louca do chá. E por isso eu vim trazer aqui um vídeo para vocês, pra gente conversar sobre o livro do chá, do Kakuzo Okakura. Deixa eu colocar aqui do ladinho, senão posso derrubar facilmente a desastrada. Já queria ler esse livro há muito tempo e ainda bem que eu fiz nesse momento de minha vida, porque ele me trouxe muito mais do que o conhecimento a respeito do chá. Esse livro não é apenas sobre isso, é sobretudo, principalmente, sobre a cultura oriental, sobre a cultura japonesa. Eu sempre comento que nós aqui no Ocidente sabemos muito pouco sobre a cultura oriental, então esse é o motivo de eu estar muito feliz hoje de estar gravando esse vídeo, conversando sobre esse livro com vocês e indicando esse livro fortemente. Vocês sempre me perguntam sobre a editora Estação Liberdade, que é a que publicou esse livro. Minha resposta é sempre no sentido de indicar qualquer livro do catálogo deles, porque assim, de um trabalho realmente excelente e sempre publicam obras orientais. Essa é uma obra publicada em 1906, faz muito tempo, mais de um século. Mas temos aqui o pós-fácio e o prefácio do Honsai Genshitsu Sen, que faz parte de uma importante linhagem de 5 gerações de mestres do chá, que lá no Japão é algo muitíssimo importante. Então há texto aqui contextualizando toda a obra no início dela e ao final também, o que para mim assim foi excelente. Ou seja, o livro em si, enquanto publicação, é maravilhoso. Vamos falar agora sobre a obra em si, sobre esse já clássico. Kakuzo Okakura foi um grande intelectual. Ele nasceu em 1862, quando o Japão estava começando aí a se abrir para o Ocidente, e havia muita crítica, sobretudo no momento em que ele escreveu e publicou esse livro, a respeito disso, dessa abertura cultural, comercial, enfim. Porque muito do Ocidente daqui estava contaminando a cultura de lá. Logo no começo do livro, ele pergunta: quando o Ocidente compreenderá ou tentará compreender o Oriente? Infelizmente, porém, a atitude ocidental é desfavorável à compreensão do Oriente. O missionário cristão vem para dar e não para receber. O conhecimento que vocês possuem baseia-se em inadequadas traduções de nossa imensa literatura, quando não em duvidosas anedotas de viajantes. Aqui fica claro o principal intuito do autor, que era, ao escrever esse livro em inglês também, proporcionar então esse contato maior com a cultura oriental para nós aqui do Ocidente. Sim, é também para falar sobre a cerimônia do chá, sobre o chá em si, mas vai muito além disso, entendem? Por isso que a leitura desse livro para mim é muito valiosa, porque foi além do que eu esperava dele, sabe? Superou expectativas nesse sentido. Ele fala sobre o chá, sobre a origem dele, sobre toda a tradição, mas também fala sobre essa cerimônia que comporta aí uma cultura inteira e é tão importante para essa cultura. Estou falando aqui da cultura japonesa. A primeira frase do livro é: o chá era a princípio um remédio e se transformou em bebida. E a partir disso ele diz que o chaísmo, que aqui o tradutor usa até mesmo entre aspas, se transformou em uma veneração das coisas cotidianas, do que é imperfeito, na verdade, do nosso dia a dia. E isso é tão bonito. Para mim, isso é um ato muito poético. A poesia, para mim, olha para coisas muito banais com um olhar diferente. E é isso que toda essa cerimônia que envolve o chá, a bebida e as pessoas que estão ali se relacionando através dela proporcionam. Temos alguns dados que ele dá en passant, assim, bem rapidamente, mas que são muito importantes. Alguns dados a respeito do conhecimento do Ocidente em relação ao chá. Olha só que interessante, né? O chá se tornou conhecido na França em 1636 e alcançou a Rússia em 1638. A Inglaterra o acolheu de braços abertos em 1650 e dele disse: essa excelente bebida chinesa, aprovada por todos os médicos e chamada de chá pelos chineses e thai por outras nações, é também conhecida como tea. É interessante pensarmos que a origem dessa bebida era para uso medicinal, para curar pessoas.
E eu sinto muito isso comigo, assim, quando eu bebo um chá, principalmente quando eu estou precisada disso, é sempre um conforto para mim. No capítulo As Escolas do Chá, o autor ele vai fazer um paralelo entre as diversas formas de se beber o chá com as eras que reinaram então sobre a China, que são Tang, Sung e Ming. E aí ele diz pra gente algo que eu nem sabia, né? Que o chá pode ser fervido, batido ou por infusão, que é o que nós hoje principalmente conhecemos. E que em cada era histórica da China, que é de onde veio o chá, ele era consumido de uma diversa forma. Okakura, em vários momentos, vai contrapor o modernismo com o tradicional, com o que veio do passado. Esse movimento também se dá por conta desse despertar do Japão para o Ocidente, que para ele era algo bastante crítico. É por conta disso também que ele fala bastante sobre a atualidade, sobre o contexto de sua época. Olha só que interessante, na página 50 ele diz que para os chineses dos últimos tempos, o chá é uma bebida deliciosa, mas não o ideal, que eu acho que é algo que tomamos para nós aqui no Ocidente, certo? Nós desconhecemos toda a filosofia que há por trás da cerimônia do chá. E isso é bastante triste. É isso que, na verdade, o livro ele tenta, de certa forma, reaver. Já no próximo capítulo, chamado Taoísmo e o Zen, aqui o autor ele vai construir uma narrativa em torno das religiões que cercaram então essa evolução do chá enquanto uma bebida bastante importante ali para a região. O taoísmo, o zen, o budismo são aqui religiões que ele vai abordar. Olha só, todo o ideal do chaísmo resulta desse conceito zen de grandeza nos menores acontecimentos da vida. O taoísmo forneceu a base para os ideais estéticos e o zen possibilitou sua prática. Ele explica um pouquinho melhor isso ao longo do capítulo, mas é claro que para mim, que não sou tão inteirada dessas religiões, para mim ficou um pouco assim superficial. É claro que eu precisaria me aprofundar mais, né? O livro, ele é bem fininho. Temos então um capítulo que fala sobre o aposento da cerimônia do chá e é bastante interessante porque tudo tem que ser muito limpo, perfeito nisso, mas não pode ter uma simetria, tem que ser tudo assimétrico, nada repetido. E é bem interessante, assim, o porquê, o fundamento por trás disso tudo. Diz que a porta desse aposento para a cerimônia do chá não tem mais que 1 metro de altura, porque as pessoas, todas elas que iriam adentrar nesse recinto, elas teriam que se curvar, né? Numa espécie aí de atitude humilde. Nós temos que lembrar também que essa cerimônia ela foi muito realizada entre nobres, né? Sobretudo entre nobres, porque esses recintos eram muito caros, na verdade, eram mais caros de ser construídos do que as próprias casas. Então vejam que, de certa forma, era aí uma questão de bastante prestígio, né? Ter esses aposentos para a cerimônia do chá. Um dos primeiros requisitos de um mestre do chá é o conhecimento de como varrer, limpar e lavar, pois existe uma arte no limpar e no tirar o pó. É engraçado, né, que eu acabei de falar aqui para vocês a respeito de poesia, de como o livro, a leitura me lembrou de poesia. E há um capítulo aqui apenas para tratar sobre a arte, já que toda a filosofia envolvendo a cerimônia do chá provocaria, despertaria esse interesse pela arte. A cerimônia Chanoio, portanto, é uma cultura espiritual. E a partir disso a gente percebe uma calma muito latente em tudo isso, que de certa forma o livro nos passa. Além disso, ele nos ensina a pensar o olhar oriental, que é algo que nos falta bastante aqui no Ocidente. Por conta disso, eu gostei muito dessa leitura, que é tão rápida, né? É um livro de não ficção, porém ele é bem curto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha indicação de hoje. Se vocês curtiram, não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo e também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo louco do chá também, igual eu. E é isso então, gente. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!